Olá, paz do Senhor, este é o seu canal EBD Viva. Semanalmente nós estamos aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Esse livro aqui, ó, da capa preta, Bíblia Sagrada. As escolas bíblicas dominical do nosso Brasil, do mundo inteiro, a paz do Senhor, na maior agência de evangelismo espalhada por todos os continentes. EBD, Escola Bíblica Dominical. Vem conosco aprender uma porção da Palavra de Deus, pois o nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Eu sou o pastor auxiliar na Assembleia de Deus do IBES, em Vila Velha, e atuo na EBD por 21 anos como superintendente, eu atuei, e agora como coordenador do departamento infantil, contribuindo para a obra de Deus, né, irmão? Sempre, porque nós somos servos do Senhor. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 4, versículo 3. Nós chegamos à segunda lição deste trimestre. O tempo passa muito rapidinho, né, irmãos e irmãs? É bom tê-los conosco e, no decorrer desse abençoado trimestre, nós vamos estar juntos aqui aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Se você chegou hoje aqui no canal, se inscreva, clique no sininho para receber a lição em primeira mão e também socialize o nosso material. Não se esquecendo de compartilhar para que outras vidas sejam abençoadas. Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo e fixar o conteúdo da lição. Muito bem, pela graça de Deus, nós, dirigidos pelo Espírito Santo, nós traremos mais uma porção da palavra e faremos esta lição uma bênção, pois Deus está conosco. Essa lição é fácil, a linguagem é fácil, ela é objetiva, ela é clara a respeito dos tópicos, subtópicos da lição. Que Deus abençoe rica e poderosamente o seu ministério. Muito bem, o tema desse trimestre é a glória e a justiça de Deus. A igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Na lição passada, nós aprendemos que o nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. Hoje a lição de número 2, vem o fim. Vamos ao texto áureo sem perder tempo? Muito bem. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem, sobre os 4 cantos da terra, Ezequiel 7:2. Agora vamos à verdade prática da lição de hoje. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Por meio dos profetas, o Senhor já alertou por outras vezes a humanidade. Ante ao dilúvio foi um exemplo, né, irmãos, bíblico? O povo, naquele momento, não se arrependeu e só foi salva a família de Noé. Outro episódio é em Nínive. Lá não, houve arrependimento. A nação foi salva da destruição pela mensagem do Altíssimo transmitida aí pelo profeta Jonas. Nós podemos ver em Jonas capítulo 2, versículo 10. Aí, e na lição anterior de hoje, apesar dos alertas, o povo não se arrependeu. Leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e tirarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. O fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa,
derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as suas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E saberei que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Muito bem. Veja a lição dessa semana, irmãos. Tem como propósito analisar o capítulo 7 do livro de Ezequiel. E tem também como base o juízo de Deus para a terra de Israel, bem como para o mundo aqui. A profecia de Ezequiel, ela transborda para a dimensão global. O estudo dessa porção bíblica tem como um dos principais objetivos avaliar o nosso relacionamento com Deus. Estamos diante de um Deus soberano, poderoso e que um dia pedirá contas de cada ato do ser humano. Como cristãos, então, nós precisamos estar conscientes dessa realidade espiritual. É muito sério, irmãos. Vamos aos objetivos da lição de hoje. O número 1 é apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. O 2 é enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim, repetição da sentença. 3. Identificar um inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. A mídia, de modo geral, nos revela uma série de fatos que mostra uma impiedade generalizada. Corrupção política, práticas violentas contra pessoas indefesas, expansão de poderes paralelos que escravizam pessoas de baixa renda nas comunidades periféricas, né? Isso é fruto do esfriamento do amor predito na Bíblia. Né? A generalização da cultura da pornografia, a naturalização do aborto, entre outros, né, irmão? A Bíblia mostra que Deus, o Todo-Poderoso, não está alheio à cultura do pecado dos seres humanos. Ele não dorme. Muito sério. A introdução da lição de hoje nos traz que o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 de Ezequiel é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes. Mas tem implicações globais também. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, que era seu contemporâneo, por não acreditarem que o Senhor Deus permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Eles criam piamente nisso. Assim como o povo de Deus na época, lá, hoje em dia também não é diferente. Em Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O alerta está posto e Jesus é o único caminho, conforme está registrado em João 14:6. Ele, irmãos, é a única porta, como está registrado em João 10:9. Vamos lá, a palavra-chave de hoje é fim. Vamos adiantar, porque no tópico 2 traz a definição da palavra fim, né, que vem do hebraico ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou raquetes, o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Muito bem, o tópico 1, né, o próprio autor da lição de hoje, ele define aí, separando. Né? Primeiro ele coloca a introdução sobre a profecia. Ezequiel introduz a profecia como uma fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. E temos muitas citações assim na Bíblia. A chancela da autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia, né? Ele que inspira a palavra. Nós vamos ler junto o que está registrado em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que traz na lição. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque
A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Era uma comunicação divina, inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indica ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Nós cremos na inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus, como aprendemos aí nas nossas lições anteriores. Deus fala para nós por meio dessa espada de dois gumes, que é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, conforme está escrito lá em Hebreus 4:12, não é mesmo, irmãos? Vamos lá ao subtópico 2. Estudaremos sobre qual é a dimensão da profecia e traz a palavra extensão. A expressão hebraica Adam Israel para terra de Israel aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar no Antigo Testamento. Isso indica, irmãos, a ira divina sobre o povo de Israel, no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele também tem um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. É isso que o comentarista nos traz na lição de hoje. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, do versículo 2, que aparece na Bíblia Sagrada para se referir a toda a terra, conforme temos aí algumas citações. Vamos conferir em Apocalipse 7:1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O que quer dizer então, irmãos, esses 4 cantos da terra? Representa a universalidade da administração de Deus. Ele que governa tudo de forma geral e de forma específica também, conforme nós lemos lá em Salmo 139. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e não há lugar que busquemos para que possamos nos esconder da sua presença, conforme podemos ler nesse salmo aí que nós acabamos de citar. Subtópico 3 traz-nos uma pergunta relativa a tempo. Quando? O agora no versículo 3 é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico, vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho de profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio, o hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta, acontecendo, no nosso português, é mais ou menos assim. Eis que um só mal vem, eis que vem a tua sentença, eis aqui o dia que vem. Era a época do Império Babilônico cativo. Falsos profetas de Judá profetizavam a queda da Babilônia, mas Jeremias tinha profetizado, mandando cartas aos judeus cativos na Babilônia, nesse mesmo período, como nós podemos observar em Jeremias capítulo 29. Sinopse 1. O profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com o Deus Javé. Vamos aí ao auxílio? A profecia no capítulo 7, basicamente, poderia ser desenvolvida aí 6 aspectos dessa profecia de juízo contra Israel. Assim tem na revista do mestre. Será uma destruição completa, versículos 1 ao 6, uma destruição iminente, versículos 7 ao 10, uma destruição inevitável, versículo 10 ao 15, não haveria obstáculo para essa destruição, versículo 16 a 19, o templo não seria poupado, versículo 20 a 22, uma destruição universal, versículos 23 a 27.
A Bíblia de Estudo Pentecostal, então, traz um comentário aí que resume esse estado de coisa, fazendo conexões com os acontecimentos para esses últimos dias. O dia da ira da destruição estava bem próximo dos israelitas. Sua rebelião contra Deus terminaria abruptamente, versículo 2, 3 e 6. Quando ele castigasse pelas suas abominações, poucos sobreviveriam. Hoje, até, irmãos, aparece que Deus não está atento à iniquidade e à imoralidade das nações. Porém, a Bíblia nos assegura, repetidas vezes, que o dia do Senhor está perto. Um dia de grande julgamento que trará destruição e a ira divina sobre o mundo inteiro, como podemos ver em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 e 17. Assim como o dia do Senhor veio, por fim, contra Judá, assim também virá contra todos os ímpios, impuros e arrogantes desse mundo. Nós vemos esse trecho aí, importante para os irmãos, para que nós possamos refletir sobre a vinda do Senhor. Veja isso com os seus alunos. Tópico 2, sobre o fim. Aí vamos trazer aqui o sentido, né? A palavra fim, do hebraico ketz, significa fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou requetes, o fim. Trata-se de um substantivo, usado no contexto de julgamento, como nós falamos no início aí da lição, né? Ele aparece 5 vezes no versículo 2, 3 e 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética se sobressai não apenas pela sua beleza, mas pela grande facilidade do povo em memorizar a sua mensagem. Irmãos, o que gostaria de trazer aqui, né, é a seriedade e o que é a palavra de Deus, absoluta e concreta, quando cumpre, né, o que está predito. Vemos em 2 Pedro 3,8 que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus trabalha com exatidão, tudo tem o seu tempo. Se alguns têm por tardia, é a longanimidade do Senhor, irmãos, que está atuando, porque Ele está dando oportunidade ao homem para se salvar. Ele morreu por todos, para que todos se salvassem. Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33:11, né? Então vem o fim, e é líquido e certo. Irmãos, o que eu gostaria de trazer aqui, de ressaltar para os irmãos, é a seriedade da palavra, quando ela traz o absoluto e o concreto cumprimento da palavra. Vemos em 2 Pedro 3,8 que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus trabalha com exatidão. Tudo tem o seu tempo, como está registrado na sua palavra. Se alguns a têm por tardia, estão enganados. Por quê? Porque o Senhor é longânimo e Ele está dando oportunidade ao homem para se salvar. Ele veio para que todos fossem salvos. Ele não tem prazer na morte do ímpio, como está registrado em Ezequiel 33:11. Então, o fim vem e é líquido e certo. As expressões repetidas sobre o fim, né? O fim vem, vem o fim, agora vem o fim vem, eis que vem o fim, a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar um pânico no destinatário original. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés, isso não podia alegar desconhecimento da lei, e do pacto do Sinai. O arrependimento, né, do povo estava sendo informado que o juízo divino era real. Então o povo muitas vezes não queria se arrepender, né? Vemos aí o Senhor advertindo o profeta sobre o fim. Eu trago aqui uma informação sobre a volta de Jesus no Novo Testamento. O Novo Testamento traz mais de 250 referências desse acontecimento. O próprio Jesus, em Mateus 24, de 36 a 34, né, traz também. Subtópico 3, a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo
é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento, né, como podemos ver em 2 de Crônicas 36, 16. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da distribuição e lhes é dada a oportunidade de se arrepender. É uma reflexão relevante também para os nossos dias. Essas lições podem ser aplicadas, essa lição pode ser aplicada hoje, porque nós somos seres morais, e prestaremos contas dos nossos atos, né? Há um comentário bíblico, né, Isaías e Daniel. Ele nos traz que quando chegar a vez do sofrimento de Judá, a destruição será completa. A última parte do versículo 10 e a primeira parte do versículo 11 foram traduzidas da seguinte forma: a arrogância floresceu, a insolência brotou, a violência tomou forma de um rebento de maldade. Irmãos, muito séria essa questão. Chegamos aí na sinopse de número 2. O capítulo 7 traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim. Tópico 3, irmãos, sobre o inimigo. Já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, né? Uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a sua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras então significam, irmão? Nós vamos trazer agora, conforme o comentarista da lição. Então, há algumas interpretações, né? E nós vamos trazer as 3 principais aí na lição de hoje. A mais aceitável é considerar a vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte. Muito bem, aí tem algumas referências bíblicas, 2 Reis 17, 3, Isaías 10, 5. Da mesma forma, irmão, Javé usou da Babilônia, o rei Nabucodonosor, contra Azorrag, para chicotear Jerusalém e Judá. Ezequiel foi levado para fora da Babilônia antes da queda e destruição completa de Jerusalém. E Deus revela que Nabucodonosor iria destruir Jerusalém, né? Floresceu a vara. Intérpretes judeus geralmente entendiam que a vara é uma referência ao conquistador caldeu, como a vara da ira do Senhor. Do mesmo modo que um rebento, seu poder estava crescendo, dando sinais de vitalidade, tomando rapidamente a forma que capacitaria o conquistador a dar fortes golpes. Aí vamos ao subtópico 2. Reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites. Foi cruel na aplicação dos castigos. E aí a gente tem algumas referências bíblicas, dentre estas Jeremias 52, 10 e 11. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Foi por isso que o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidade. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo ele estará onde, irmãos? Na eternidade, quando todo joelho se dobrará perante Deus, Jesus. Há 2 pecados mencionados em particular que trouxeram o julgamento divino sobre eles. Um é o orgulho e o outro a opressão. Deus iria humilhar o povo com seus juízos, pois eles haviam feito a si mesmos, irmãos, importantes. Os seus inimigos iriam tratá-los duramente, pois eles haviam tratado duramente também uns aos outros. A Bíblia de Estudo aí traz essa reflexão, Mateus Henry. Subtópico 3, o rei Nabucodonosor. Aí esse subtópico, irmãos, traz, né, a definição do nome de Nabucodonosor, né? Isso significa: Nabu protegeu minha herança. Esse subtópico traz as referências bíblicas sobre ele e você pode estudar mais profundamente na própria lição e nos livros, conforme aí, né? Ezequiel 26, 7, 29, 18, 19, 30, 10, que traz que ele era filho de Nabopolassar.
né, e que reinou 21 anos na Babilônia, de 625 a 605 a.C. E Nabucodonosor reinou 43 anos, de 605 a 562. A Babilônia, no tópico 4, também tem origem arcádica, Babili, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel e a Septuaginta usa de forma grega Babilônia. O nome do país é o mesmo de sua capital. Caldeus e babilônicos eram, no princípio, povos distintos. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Isaías 43:19, 43:1 e versículo 5 também. Sinopse 3. O versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. Chegamos à conclusão da lição de hoje, irmãos. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune, que a única maneira de escapar da condenação de Deus é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. E hoje a palavra de Deus também nos adverte. Jesus nos chama ao arrependimento e diz que precisamos vigiar, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem que há de vir. Em Mateus 25:13. E chegamos agora na reflexão de hoje, que encontra-se em Apocalipse 22, 7 e 17. Eis que presto venho. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo que quem é injusto seja injusto ainda, e quem é sujo seja sujo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando a sua palavra, aprendendo lições bíblicas, Senhor, desse livro que tu deixastes para nós, Pai. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós, abençoe-nos para que nós possamos estar despertados, Senhor, para a iminente volta do seu Filho Jesus. Pai, que quando a trombeta ecoar, nós possamos escutar esse alarido da trombeta dos anjos, chegando, Senhor, para arrebatar o teu povo. Pai amado, abençoa essas pessoas que estão, Senhor, neste mundo que jaz no maligno, para que elas possam se arrepender dos seus pecados e que nós possamos um dia estar contigo, Senhor, nos céus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e buscamos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Um abraço, tenha uma boa semana em nome de Jesus.